Qual é a importância de ser pai, de ser mãe? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos traz a questão 582, onde ele aborda justamente esse assunto. E nessa questão, ele indaga: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Os espíritos superiores respondem: é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, os pais, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Está bastante claro na palavra dos Espíritos que paternidade e maternidade são uma missão sagrada, missão da qual os pais responderão perante a lei divina. Por quê? Porque os filhos são espíritos em evolução, criados por Deus e que reencarnam para mais uma oportunidade de regeneração e de evolução. Portanto, os nossos filhos não são nossos, são emprestados por Deus. Mas temos laços que nos unem, laços afetivos, de amor e de ódio, que estamos construindo ao longo das encarnações. Então hoje, ao nos reencontrarmos, uns têm a missão de educar e de orientar outros. Por isso então que os pais respondem perante a lei divina pelo que estão fazendo ou deixando de fazer e deveriam fazer com os filhos. Porque Deus confiou esses espíritos a esses pais, que, portanto, ao desencarnarem, retornando ao mundo espiritual, deverão prestar conta do que fizeram. Lembremos que, à luz da doutrina espírita, sabemos que existe um planejamento reencarnatório que antecede o nascimento e que nesse planejamento reencarnatório ocorrido do mundo espiritual, futuros pais e futuros filhos dialogam entre si, são levados pelos instrutores espirituais a participar desse planejamento. Promessas de uns para com os outros são feitas e é mostrado a todos que a reencarnação é bênção divina, oportunidade de reconciliação, de reconstrução dos laços e fortalecimento dos mesmos, sempre tendo por base o amor. Portanto, ser pai e ser mãe não é um acidente de percurso, não é uma brincadeira, não é algo em que vamos pensar depois que os filhos nascem. Pelo contrário, ser pai e ser mãe é missão de alta responsabilidade. Mas reconhecemos que muitos pais não foram educados para serem pais. Não receberam orientação e formação para saber o significado de paternidade e maternidade. Muitos erram por ignorância,
porque não sabem, de fato, como melhor educar os seus filhos. Daí então, já que isso não é feito no seio da família e nem na escola, é que entram as instituições espíritas, que devem trazer os pais e os jovens, que serão os futuros pais, para encontros, cursos, grupos de estudo, para saberem o que é ter um filho, o que é educar um filho, dentro dessa visão maior de que todos nós somos espíritos e que precisamos nos auxiliar rumo à perfeição. Por isso, conclamamos dirigentes espíritas e os espíritas em geral para compreenderem que o serviço de evangelização espírita deve englobar a família. Ou seja, não falarmos apenas de evangelização da criança e do jovem, a evangelização espírita infanto-juvenil, mas falarmos da evangelização espírita da família. Porque aqueles que hoje são adultos e não receberam toda essa orientação, precisam ser reeducados. E que maravilha se olharmos para o centro espírita e vermos que crianças estão com seus educadores, adolescentes com seus educadores, jovens com seus educadores e os pais responsáveis também com os seus educadores. Todos dialogando, conversando, estudando, trocando informações e experiências sobre a educação, sobre o desenvolvimento cognitivo e afetivo, sempre à luz da realidade imortal e reencarnatória, e tendo por base, como a orientação maior, o Evangelho, que nos traz os ensinos morais de Jesus, que já são trabalhados na terceira parte do Livro dos Espíritos, aquela sobre as leis morais, e também em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ser pai e ser mãe, repitamos, é missão sagrada. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, está muito claro, se os pais falharem na educação dos seus filhos, responderão perante a lei divina. O Espiritismo possui na sua literatura orientações muito seguras sobre educação dos filhos, sobre o que é ser pai, o que é ser mãe. Que isso seja utilizado nos centros espíritas, que tenhamos os grupos de pais, os encontros da família e que a evangelização possa então abraçar todo o núcleo familiar. Somente através da educação e considerando a educação como educação moral é que poderemos, com firmeza e maior rapidez, adentrarmos ao mundo de regeneração, consolidando a era do Espírito, porque definitivamente faremos o bem, assumir a sua posição, derrubando o mal. Ou seja, destruiremos na raiz o egoísmo, deixando que o amor prevaleça nos nossos corações e na vida.